Bem-vindo ao Projeto Empresa, um programa dedicado às empresas e aos empresários portugueses. O grupo de que lhe damos conta hoje nasceu em 1980. Na altura, dedicava-se exclusivamente ao negócio de infraestruturas de telecomunicações. Passados 30 anos, o portfólio do grupo preenche mais de 50 empresas em ramos de atividade diferentes. Diversificar e internacionalizar sempre foram palavras-chave. Hoje falamos do grupo Visabara. Metemos-nos à estrada em direção a Viseu, mas antes fizemos uma curta paragem. Querem mostrar-nos um dos recentes projetos de um negócio que começou há mais de 30 anos. O Montebello Aguilheira Lake and Spa, do Grupo Visabara, está localizado numa zona privilegiada do Rio Mondego, junto à barragem que lhe deu nome. Aqui pode fazer-se de tudo, desde que o tema seja lazer. Temos condições ímpares para as famílias poderem usufruir e penso que isso é um mercado crescente e que garante uma boa ocupação durante o verão. Mais à frente, o ambiente é outro, mas o propósito o mesmo. Com a reconstrução da Casa da Ínsua, o grupo de Viseu colocou no mapa do mais nobre dos roteiros turísticos a localidade de Penalva do Castelo. A Casa da Ínsua tem sido um cartão de visitas, não só para a região, como disse, de Penalva do Castelo, mas para a região de Dão. Uma casa que data do século XVIII e que não podia transmitir melhor o lema da Visabara. Tem a ver com o facto de ser um grupo aventureiro, com esse espírito aventureiro, extremamente autossuficiente. A Visabara oferece um bocadinho de tudo. Ele pensa no produto e pensa em todos os produtos associados, e a Casa da Ínsua também assim era. A Casa da Ínsua produzia tudo um pouco. Nós costumamos dizer em jeito de brincadeira que só o bacalhau e o arroz é que não se produziam aqui na Ínsua, porque efetivamente era assim. Graças a esta concessão, a holding enriqueceu o seu portfólio na produção de vinho e outros prazeres da boa mesa, que a quinta de 30 hectares deixa à disposição do cultivo e da criação. Falamos de um grupo de turismo? Não. Mas afinal, o que é a Visabara? É um polo dinamizador. É indissociável falar de Viseu e não se falar da Visabara. Uma mais-valia. Sem dúvida, uma mais-valia para esta zona. Voltemos atrás, aos anos 80. A atividade do grupo teve início no setor de infraestruturas de telecomunicações. Atualmente, agrega um universo composto por mais de 50 empresas, com atuação e presença multinacional estruturada em 5 áreas distintas. A Visabara Global, que tem as áreas de maior crescimento e que desde 2008 aguarda o momento certo para entrar em bolsa. Aqui estão todos os negócios das telecomunicações, energia, tecnologia e construção, com destaque, por exemplo, para as operações de TV Cabo em Angola e Moçambique. A Visabara Indústria, que concentra as principais unidades nos segmentos de extração e transformação de granitos e mármores, bem como no fabrico de mobiliário de cozinha e louças cerâmicas utilitárias. Há 2 anos, este negócio ganhou outra dimensão com as aquisições da Vista Alegre Atlantis e da Bordal Pinheiro. Do vidro ao imobiliário, é aqui que se enquadra o projeto da Aguilheira, com um total de 152 apartamentos disponíveis para venda. Antes da crise, era uma das áreas em ascensão, não só em Portugal, mas sobretudo em Moçambique. A Visabara Participações, que agrega as posições financeiras do grupo em empresas como a Portugal Telecom, e de volta ao início, fecha-se o ciclo com a Visabara Turismo. Restauração, catering, organização de eventos são outras áreas que aumentam o leque de negócios da Visabara. Em Portugal, a maioria dos investimentos está concentrada no distrito de Viseu, pelo menos os visíveis, como o Palácio do Gelo. A nível internacional, destacam-se as presenças em Angola, Moçambique, França, Espanha, Bélgica, Timor, Caraíbas e África do Sul. Em 2010, o volume de vendas atingiu 510 milhões de euros, um crescimento de 10% face ao ano anterior. O EBITDA chegou aos 161 milhões de euros, mais 12% que em 2009. E o resultado líquido alcançou 13 milhões de euros, acima dos 10% homólogos e já excluindo qualquer efeito extraordinário. No final do ano passado, a empresa contava com 6.274 colaboradores espalhados por todo o mundo. A fórmula da Visabara sempre passou pela diversificação de negócios e países. Numa altura em que o mercado português está a encolher, o grupo tem que se virar mais do que nunca para o exterior.
O tempo dirá se a fórmula continua a ser a certa. O nosso convidado de hoje é Paulo Varela, presidente executivo do grupo Visabara. Olá, obrigada por nos receber nesta sua casa. Há um ano atrás, numa das entrevistas que deu, falava da necessidade que eventualmente o momento de crise que se vivia exigiria ao grupo Visabara até de reajuste da sua estrutura de custos. Hoje, tendo em conta que a situação se agudizou, como é que olha para o grupo e para a situação do país também? Antes de mais, é um prazer tê-la aqui hoje. É evidente que este tipo de iniciativa e de redução de custos e de permanentemente ajustar aquilo que é a estrutura de custos do negócio àquilo que em cada momento são os fatores, quer de crescimento, quer de decréscimo, enfim, tem que ser algo que permanentemente tem que estar nos nossos horizontes. Portanto, não penso que os últimos tempos tenham sido significativamente diferentes daquilo que temos feito nós e, enfim, todas as empresas, noutros contextos. Agora, é um facto que tem havido como é sabido, decorrente da conjuntura económica nacional e internacional, tem havido um decréscimo importante das margens de negócio, quer porque há uma pressão muito grande sobre os preços de venda, quer porque muitos dos fatores de produção, muitos dos custos de produção têm vindo a ter acréscimos significativos também, como é conhecido. Portanto, por esse facto, é evidente que nós temos vindo permanentemente a fazer uma otimização dos nossos recursos. Nós temos procurado para manter e salvaguardar a rentabilidade dos negócios, num contexto em que não há um acréscimo de proveitos, não há um acréscimo de vendas. Nós estamos a trabalhar... Em nenhuma das áreas de atividade? O grupo no seu todo, nós o ano passado, em 2010, nós crescemos 10%. O volume de negócios consolidado do grupo cresceu 10%. Nós no primeiro semestre deste ano, o grupo no seu todo também, enquanto consolidado, também crescemos. Mais uma vez, nós estamos a crescer cerca de 7 ou 8%. Portanto, não obstante esta conjuntura extremamente difícil, nós temos vindo a conseguir subir vendas, essencialmente em operações também localizadas fora de Portugal. Portanto, o que tem vindo a acontecer é que o nosso volume global de vendas tem vindo a aumentar, mas com decréscimo em algumas atividades em Portugal. É um facto. O setor da construção, o setor, todos os negócios que estão na fileira da construção, seja dos materiais de construção, seja o imobiliário, seja o fabrico de móveis de cozinha, onde nós também estamos. Portanto, esses negócios estão, obviamente, sob uma pressão grande e têm vindo a observar um decréscimo nos proveitos. Nós temos vindo a compensar isso com o acréscimo de alguma atividade fora de Portugal e com o acréscimo das exportações, que também temos vindo a conseguir aumentar. Portanto, estes dois efeitos conjugados, mesmo assim o saldo tem sido positivo, portanto nós temos vindo a conseguir aumentar as nossas vendas. Agora, é um facto que mesmo vendendo mais em alguns negócios, as margens têm vindo cada vez mais a ser comprimidas. Portanto, esse esforço de reduzir custos, de aumentar a eficiência, é um esforço permanente que nós temos, quer por via de um uso mais intensivo de tecnologias de informação, nós temos procurado automatizar muitos processos, temos procurado reduzir muito trabalho que era feito, digamos, de forma mais ou menos manual ou de forma não automática. Temos vindo a procurar que os nossos sistemas de informação cada vez mais executem um conjunto de tarefas que antes eram realizadas por outros mecanismos. Isso implicou reduzir também o número de colaboradores, a força de trabalho ou não? Enfim, o grupo no seu todo não, porquanto nós, como lhe disse, felizmente temos algumas áreas de negócios que estão a crescer, portanto, por exemplo, parte de telecomunicações, nós este ano mesmo em Portugal temos vindo a observar um acréscimo de atividade no setor das infraestruturas de telecomunicações. Portanto, fruto também do quê? Tem muito a ver é fruto dos investimentos que os operadores estão a fazer e, portanto, nós estando na parte de construção de rede, das redes de nova geração, da grande dinâmica concorrencial que existe entre a Zone e a PT, enfim, também tem gerado muita atividade, digamos, de acréscimo de cota de mercado de Pay TV em Portugal, quer dizer que estão a vir novos clientes para o mercado global e nós temos, por via da prestação de serviços que prestamos a essas entidades, temos vindo a aumentar o nosso volume de trabalho. Portanto, por aí há um acréscimo e há um aumento e, por outro lado, também fora de Portugal, também estamos a fazê-lo de forma bastante significativa. Nós estamos a começar uma atividade na República Dominicana, por exemplo, onde constituímos uma empresa com parceiro local agora em agosto.
começámos a trabalhar há cerca de um mês esta parte. Também temos lá já alguns quadros expatriados portugueses. Nesta área de infraestruturas, na área de infraestruturas de telecomunicações. Ganhámos recentemente um contrato no Qatar, onde vamos começar a trabalhar para a operadora do Qatar na área da fibra óptica. Vamos fazer um projeto piloto de 10 mil casas de fibra óptica. Portanto, estamos também a começar a trabalhar nesse novo mercado. Portanto, por aí tem havido crescimento e tem havido desenvolvimento de atividade. Em alguns outros setores, alguns dos quais que foram referidos há pouco, imobiliário, construção e toda a fileira de materiais de construção, obviamente que aí há um decréscimo e nós temos vindo a ajustar, digamos, a força de trabalho, procurando alocá-la a outras atividades dentro do grupo. Portanto, nós não temos vindo a fazer nenhum processo sistemático, nem neste momento o grupo tem menos trabalhadores do que tinha há um ano atrás. Fruto deste mix de decréscimo de atividades de um lado, acréscimo de outro, temos vindo a manter a nossa força de trabalho em níveis mais ou menos estáveis. Nós até neste momento estamos a contratar ativamente. Nós, durante o mês de outubro, esperamos integrar cerca de 60 a 70 pessoas nesta área de telecomunicações, que são novos recrutamentos que vamos fazer. O ano passado falava também na necessidade de deslocalizar algumas operações e eventualmente até cortar salários. Isso está a ser equacionado neste momento ou teve que ser equacionado em alguma área? Essa questão, quando foi colocada, foi no âmbito de uma conversa e de um debate em que estávamos a discutir fatores de competitividade e fatores de formas de transformar os produtos portugueses mais competitivos num contexto internacional de maior competição. Portanto, estávamos focados essencialmente em relação àquilo que são produtos de exportação. E quando nós estamos a competir no mercado com produtos oriundos de países com custos de produção mais reduzidos, o custo global, obviamente, é impactado por um conjunto de fatores, entre os quais a questão salarial. O custo não está associado só ao custo direto do salário, também tem a ver com a produtividade e com a possibilidade, a capacidade e a possibilidade que nós tenhamos de aumentar a produtividade das nossas pessoas. Portanto, esse será um caminho de obter um decréscimo do custo total do trabalho num bem, conseguindo produzir mais. E nós temos, obviamente, estamos mais focados nessa componente e em procurar permanentemente encontrar formas de aumentar a produtividade do que propriamente mexer em algum fator que seja, quer o número de pessoas, quer a redução do custo associado a essas pessoas, porque não tem vindo a haver nenhuma alteração a esse nível no grupo, inclusive na própria área industrial da cerâmica, em que, como é sabido, na própria Vista Alegre havia um pouco essa pressão devido à grande quantidade de trabalhadores. Nós temos vindo a manter basicamente a mesma força de trabalho porque acreditamos, e é essa estratégia que estamos a desenvolver e vamos tentar fazê-la até o momento em que nos for possível, que o sucesso do turnaround da empresa passa mais para aumentar as vendas e abrir novos mercados do que propriamente estar a encolher a estrutura de produção e a estrutura de pessoas, porque senão podemos perder um conjunto de competências que depois nunca mais, se calhar, são replicáveis no futuro, não é? E isso tem sido a nossa preocupação. Vocês já fizeram com certeza as vossas contas. Qual seria o caminho mais útil do ponto de vista do negócio também para desenvolver os vossos negócios aqui e, obviamente, para continuar a exportar como pretendem? Mas em termos de enquadramento macrofiscal? Macrofiscal, exatamente. Pronto, macroeconómico e fiscal. É evidente aquilo que nós esperamos e desejamos é que, ao nível do IVA, não haja mais alterações, porquanto entendemos que muitos dos negócios, enfim, que estão diretamente ligados ao consumidor final, seja do turismo, seja da compra de bens e de artigos não essenciais, já está no limite, penso eu, daquilo que é possível suportar em termos de IVA. Em relação aos restantes fatores de competitividade, obviamente que me parece que era importante que houvesse aqui um esforço conjunto do Governo, das associações empresariais, das empresas, no sentido de promover Portugal lá fora de uma forma conjugada e sistemática e mais abrangente, por forma a nós termos uma massa crítica que individualmente nos falta e que temos alguma dificuldade, especialmente num contexto em que também nós temos que perceber que, da mesma maneira que Portugal considera que é fundamental exportar para sair da crise em que se encontra, a maior parte dos outros países do mundo pensa exatamente da mesma maneira. Portanto, encontramos aqui uma situação difícil em que, enfim, para nós exportarmos alguém tem que comprar e acho que isso é uma competição a nível global que nós só poderemos ganhar ou aumentar a nossa cota de exportação se efetivamente trabalharmos de forma conjugando esforços de uma forma diferente e mais alinhada, porque é fundamental no mundo de hoje, em que é uma competição tremenda. E não obstante isso, não obstante as dificuldades, também, enfim, a título de exemplo, nós conseguimos aumentar as exportações na Vista Alegre no primeiro semestre em 17%.
Portanto, nós temos vindo a fazer um esforço muito grande e nós, enquanto organização, neste momento estamos muito virados para o exterior. Grande parte do nosso esforço, digamos, e do nosso investimento em termos de recursos, de pessoas e de tempo, neste momento passa por encontrar, seja na Vista Alegre, seja nas outras áreas em que o grupo está, passa por encontrar novos mercados, e foi nesse sentido que já começámos a vender para a Rússia, para a Eslováquia, a nível da Vista Alegre, por exemplo, que vamos começar a trabalhar ao nível das telecomunicações no Qatar, abrimos uma empresa na República Dominicana, enfim, são tudo mercados novos onde o grupo não estava, e penso que é fundamental para o país continuarmos todos a trabalhar nesse sentido, quer dizer, abrir novas frentes de trabalho. Se pudesse enumerar o segredo do sucesso, é a forma de pensar, o espírito de iniciativa, o que é que acha que vos define assim? Enfim, eu não tenho a validade de haver propriamente aqui uma fórmula, mas enfim, eu posso descrever um pouco aquilo que tem sido a nossa atividade e que é uma predisposição grande para correr algum risco. Enfim, nós assumimos essa posição desconfortável de irmos abrir frentes de negócio e correr riscos em termos daquilo que são os investimentos em países, em áreas que por vezes não conhecemos muito bem, enfim, uns correm melhor que outros, mas globalmente o saldo tem sido positivo. Por outro lado, há uma predisposição grande ao nível das pessoas de topo, de que nós temos que estar virados para o estrangeiro, de privilegiar e de suportar de forma presente tudo aquilo que são as operações fora de Portugal. É por isso é que muitos de nós, eu próprio, passamos uma parte significativa do nosso tempo fora de Portugal. Procuramos também capitalizar muito, e penso que esse é um dos pontos fortes do grupo, procuramos capitalizar muito as nossas relações institucionais com grandes clientes, a partir dos quais nós temos desenvolvido atividades noutros países assentes na relação com esse cliente. Essa é a chave também para o sucesso em mercados, por exemplo, como Moçambique e Angola, porque muitas vezes pensa-se, como é que uns grupos portugueses conseguem mais facilmente entrar nos mercados e outros não. Essa também, as relações institucionais aí são revestidas de muita importância? Eu penso que sim, especialmente, é evidente, dependerá dos mercados, mas se estamos a falar de Angola e Moçambique, é diferente com certeza do que será na França ou na Bélgica, onde também estamos. Portanto, em Angola e Moçambique, claramente que a questão relacional, a questão de capacidade de desenvolver relações de longo prazo com um conjunto de instituições nesses países tem sido fundamental, porquanto nós temos vindo a crescer de forma contínua ao longo do tempo, enfim, não de forma espetacular, mas de forma consolidada e de forma sustentável, precisamente porque desenvolvemos uma relação de confiança com os próprios Estados e com os governos, não com as pessoas, porque tem vindo a haver mudanças de pessoas e de governos e o nosso percurso mantém-se, porquanto nós temos essa postura e essa visão de longo prazo. Quer dizer, nós investimos no país, em Moçambique, há 20 anos que estamos em Moçambique e nós permanentemente procuramos reinvestir tudo aquilo que tem vindo a ser os proveitos que vamos tendo nesses mercados, vamos alargando a nossa esfera de influência também, vamos entrando em novas áreas de negócio, criamos emprego, portanto tudo isso penso que cria uma confiança muito grande em relação àquilo que é a nossa perspectiva de que estamos lá para ficar e não numa lógica oportunística. Há bocado falava de recursos limitados e nesta altura ainda mais. Como é que vocês acabam por se financiar? Isto é uma grande, neste momento, se tivermos que identificar um problema que existe em Portugal para as empresas que atuam em Portugal é a questão da liquidez e da dificuldade do acesso ao crédito, quer para novos projetos, quer inclusive para a renovação de algumas linhas de crédito. Portanto, isso é um tema que também é do conhecimento geral, enfim, para evitar um colapso total da nossa atividade económica, é fundamental encontrar formas de injetar liquidez na economia, por forma a que empresas boas, com modelos de negócio rentáveis, consigam permanecer em atividade e que, se não houver aqui um esforço grande de manter o crédito à economia em níveis assinaláveis, enfim, penso que, de acordo com alguns dados que vi, o crédito está aqui em cerca de 20% este ano, o que é um decréscimo significativo, todos compreendemos e é um facto e que temos que aceitar que terá que haver alguma desalavancagem, terá que haver um decréscimo do crédito, portanto não era possível seguirmos a trajetória que tínhamos, mas também terá que se encontrar aqui um meio termo, por forma a não asfixiar por completo, inclusive as empresas que são viáveis e que, se não tiverem liquidez para fazer face à compra de matérias-primas para poder produzir os produtos para depois exportar, vão entrar numa situação de declínio de onde será difícil depois sairmos, não é? Agora, nós também, para fazer face a isso, vocês podem dizer que estão confortáveis nesta altura?
Enfim, estamos tão confortáveis quanto se pode estar numa situação que é difícil e que é difícil de prever. Acima de tudo, eu penso que o mais delicado do momento atual que nós vivemos não é tanto o momento em que estamos hoje, é a absoluta imprevisibilidade em relação a como vamos estar dentro de um mês ou dentro de 2 meses. Mas, dito isto, é evidente que nós temos procurado fazer alguma substituição de créditos, nós temos capacidade de financiamento e de endividamento fora de Portugal, que temos tentado, que estamos a potenciar, até por questões de pricing. Provavelmente não, de facto hoje será mais fácil financiarmos em França ou na Bélgica do que será propriamente aqui em Portugal. Portanto, nós temos vindo a fazer um mix em que procuramos encontrar formas alternativas de financiamento e desde o princípio, desde que também que nós começámos este nosso processo de internacionalização, que nós temos procurado financiar os investimentos que fazemos fora de Portugal, sempre que possível, com recurso a crédito do próprio país. Portanto, dessa forma também fazemos algum hedging em relação às questões cambiais e vamos diversificando também as nossas fontes de financiamento. Mas é evidente que neste momento é uma preocupação de todos, penso, todas as empresas. Há mais alguns investimentos na calha ou para já mantém-se aquilo que está em execução e não se vai avançar para outros? Em termos de futuro próximo, nós, como a Alda referiu, inaugurámos nos últimos 2-3 anos um conjunto importante de empreendimentos, seja este onde estamos hoje, a Casa da Insua, seja o Montebello Aguieira, inclusive no estrangeiro também fizemos uma ampliação significativa do nosso principal hotel em Moçambique, portanto há cerca de 4 anos. Portanto, houve aqui um ciclo importante de investimentos nessa área de turismo e que nós neste momento queremos consolidar aqui em Portugal. Portanto, não temos num futuro próximo, não temos nenhum projeto, até enfim, penso também que o contexto não é propício a isso, de fazer nenhum investimento. Agora, fora de Portugal, na área hoteleira, temos ideias, temos projetos de fazer um hotel nomeadamente em Moçambique, esperamos começá-lo em breve. Vamos continuar a investir no projeto de TV Cabo, através da expansão da rede, quer em Angola, quer em Moçambique. Em Moçambique, ainda este ano, até ao fim do ano, vamos inaugurar a operação na cidade da Beira, que é a segunda cidade do país. Vamos começar em janeiro, fevereiro do próximo ano também a expandir para Nampula, Tete e Nacala, que são outras cidades que têm uma grande dinâmica de crescimento. Portanto, há muitos projetos, digamos, de ampliação, não necessariamente novos, em que nós vamos continuar a investir. Inclusive no setor imobiliário, em Angola e Moçambique também temos alguns projetos, enfim, cuja concretização se calhar acontecerá mais depressa em Moçambique, na cidade de Maputo, também nos próximos meses. Portanto, enfim, é um pouco por aí que vai o nosso caminho. É evidente que a conjuntura atual e o custo do dinheiro leva a que tenha que haver um escrutínio muito mais intenso dos projetos e tenha que haver, se calhar, uma cadência diferente daquilo que nós tínhamos pensado que poderíamos fazer há 3-4 anos. Mas o nosso objetivo é continuar a fazer coisas, isso, claramente. O projeto da Bolsa, por motivos, acho que óbvios, ficou afastado. As privatizações que estão em cima da mesa podem ser apetitosas para a Visabara? Eu penso que sim. Há aí certos setores de atividade, por exemplo, mais ou menos complementares, onde nós podemos ter algum interesse, as águas, o ambiente, por exemplo. Enfim, até porque são complementares de alguma atividade que nós temos na área das infraestruturas, enfim, e outros. Por isso é um processo que nós vamos acompanhar com bastante atenção e bastante cuidado, porque penso que poderão surgir oportunidades, mas enfim, vai depender obviamente de muita coisa, mas acho que à partida são oportunidades que nós vamos estudar com todo o cuidado. Neste momento, face à conjuntura do país, o que é que mais o preocupa, o que é que gostaria de ver contemplado como medida do Governo? Enfim, é evidente, saindo um pouco também desta obsessão do lado da austeridade, porque é um facto que ela existe e tem impacto na economia e tem impacto no rendimento disponível das pessoas e por essa via vai impactar nos nossos negócios e vai dificultar aquilo que é a nossa vida, mas acima de tudo era fundamental neste contexto em que nós estamos a viver, encontrar, por um lado, formas de manter o financiamento à economia em níveis aceitáveis, porque isso será a condição imprescindível para que o desemprego não dispare para níveis que se tornarão socialmente muito, muito penosos e difíceis de aceitar e que pode gerar uma espiral de turbulência e de confusão no país que nós, felizmente, temos conseguido evitar até ao momento. E penso que essa muita da percepção como pouco a pouco a percepção que as pessoas lá fora têm vindo a ter sobre Portugal tem muito a ver com a forma como
nós temos conseguido reagir a um conjunto extremamente negativo de más notícias, a um decréscimo de qualidade de vida para níveis, enfim, que se calhar não vivíamos há muitos anos atrás, mas mesmo assim há um espírito de abnegação e de sentido de responsabilidade das pessoas de que, enfim, nós estamos numa situação difícil, isto não é o fim da história, é uma fase de um processo em que vamos sair com certeza e que temos que a melhor resposta que nós podemos dar numa situação de dificuldade não é, enfim, como noutras partes do mundo tem acontecido, entrar numa lógica de destruição, entrar numa lógica de procurarmos refazer um pouco o nosso modus operandi, trabalharmos um bocadinho mais, estarmos disponíveis para aceitar sacrifícios que se calhar há 4 ou 5 anos atrás pensaríamos que seriam difíceis de sobreviver e hoje se calhar vamos ter que passar por isso. E depois no fim deste ciclo, com certeza que vamos conseguir dar a volta a esta situação. Paulo Varela, obrigada por esta conversa e até uma próxima. Muito obrigado. De regresso ao Projeto Empresa, passamos agora em revista as notícias que marcaram a semana. A empresa LN Moldes arriscou e ganhou o concurso para produzir as cápsulas de café Delta. Depois de 20 anos de história ligada à indústria dos moldes pura e dura, com o setor automóvel a representar 80% das receitas, a empresa de Leiria decidiu entrar noutro campeonato, desenvolver o protótipo do produto, desenhar e fabricar os moldes e produzir o produto final. Verifiquei a dado momento que poderia ser muito arriscado concentrar os negócios só na indústria automóvel. E como houve, dentro do período de 2008, uma crise acentuada em que chegámos a estar muito preocupados com aquilo que seria o futuro, procurámos imediatamente fugir e não concentrar os negócios só num tipo de atividade. As cápsulas Delta Q são o primeiro contrato da LN Moldes exclusivamente para o mercado nacional. Um negócio que implicou um investimento na fábrica de Leiria de 6 milhões de euros, feito em 7 meses. Para este ano de 2011, o presidente da LN Moldes acredita que o contrato com a Delta vai aumentar em 20% o volume de negócios da empresa, atingindo os 18 milhões de euros. Mas para o ano, o crescimento será maior. Traduzido por cápsulas, a LN Moldes tem uma capacidade de produzir 4 milhões e meio por semana, mas a intenção é duplicar à medida que a Delta também vai aumentando as encomendas. Para colocar 8 máquinas a fazer cápsulas Delta Q, a LN Moldes contratou mais 12 pessoas, o que quer dizer que a crise ainda não chegou à empresa de Leiria. As dificuldades de financiamento junto da banca são colmatadas com um trabalho de casa feito nos últimos anos, mas o setor dos moldes tem de contar com outras dificuldades. Nós, fabricantes de moldes, tínhamos, e nos plásticos, condições de pagamento que não são standard no mercado. Nós podemos estar até 2 anos sem receber por parte dos nossos clientes. Portanto, nós temos de ter uma capacidade de fundo de maneio muito grande. Mesmo assim, Lionel Costa prevê que a LN Moldes vai continuar a crescer em 2012 e estima passar de 18 milhões para 23 milhões de euros de faturação no próximo ano. Moçambique acaba de ganhar um novo estatuto no portfólio de ativos petrolíferos da Galp. A empresa vai investir no terminal de gás de Moçambique, depois da gigantesca descoberta de gás natural registada nesta região de África. A descoberta desta reserva gigante representa a segunda maior descoberta para a petrolífera, logo a seguir a Tupi, no Brasil. A produção deste novo campo deve arrancar até final da corrente década. A Energy vai investir 2 milhões de euros no primeiro projeto industrial fora do país. A empresa especializada no fabrico de painéis solares termodinâmicos está a construir uma fábrica em Porto Alegre, no estado brasileiro de São Paulo, em parceria com um grupo local. A entrada em operação da unidade está prevista para junho de 2012, precisamente um ano após a constituição da Energy Brasil. Para já, o grupo de Luís Rocha quer começar com o fabrico mensal de 100 painéis só para testar o mercado. A Mango está a reforçar a rede em Portugal com mais 7 lojas. A marca espanhola de vestuário e acessórios continua a expandir a presença em Portugal, o seu 7º melhor mercado, apesar da retração do consumo no mercado nacional.
A cadeia espanhola de Pronto a Vestir já abriu 3 novas lojas este ano e vai inaugurar em breve o primeiro espaço totalmente dedicado a acessórios, a Mango Touch, nas Galerias Saldanha Residence, em Lisboa. A Apple apresentou os resultados do último ano fiscal, o último em que Steve Jobs liderou os destinos da empresa. Apesar de terem sido bons no geral, o último trimestre não foi o esperado. De julho a setembro, a empresa obteve resultados líquidos de 4,8 mil milhões de euros, mais 53,7% que no mesmo período de 2010. Um resultado que não convenceu os analistas que esperavam melhor no encerramento do ano fiscal. No entanto, entre outubro de 2010, início do ano e setembro de 2011, a empresa obteve lucros de 18,9 mil milhões de euros, mais 84,9% que no ano anterior. Também as receitas superaram pela primeira vez os 100 mil milhões de dólares, fixando-se nos 108 mil milhões, o equivalente a 78,8 mil milhões de euros, isto é, mais 65,9% que em 2010. Estes resultados devem-se à forte procura dos produtos da marca. A Apple vendeu em todo o mundo 72 milhões de iPhones, 32,2 milhões de iPods e 32,4 iPads, com as vendas a duplicarem a cada trimestre. Os lucros da McDonald's cresceram 11% nos primeiros 9 meses do ano. A maior cadeia de fast food do mundo atingiu mais de 3 mil milhões de euros de resultado líquido. As receitas da McDonald's ultrapassaram os 14.500 milhões de euros, mais 13% que nos primeiros 9 meses de 2010. A Europa foi a região que mais cresceu. No velho continente, as vendas subiram 4,9%, enquanto nos Estados Unidos o aumento foi de 4,4% e na Ásia de 3,9%. A Renault-Nissan estima vender 1,5 milhão de carros elétricos em 6 anos. Através da estratégia ambiental da Nissan para 2016, a fabricante japonesa quer aumentar em 35% a eficiência do consumo de combustível nos carros da marca em comparação com os consumos de 2005. Uma meta que será conseguida através dos carros vendidos no Japão, China, Europa e Estados Unidos. A Nissan está ainda a trabalhar para reduzir 20% das emissões de dióxido de carbono em cada veículo. Além disso, a fabricante tem ainda como objetivo aumentar 25% o rácio de utilização de materiais reciclados. A petrolífera BP vai receber mais de 2.500 milhões de euros de compensação pelo desastre no Golfo do México. Em comunicado, a empresa afirmou que resolveu todos os litígios com a Anadarko, a empresa proprietária de 25% da reserva explorada pela plataforma Deep Horizon, onde ocorreu a explosão que originou a maior maré negra dos Estados Unidos. O dinheiro pago pela Anadarko à BP será canalizado para o fundo de 14 mil milhões de euros criado para compensar as vítimas da catástrofe e para suportar os custos de limpeza da região. Com este acordo, a Anadarko vai transferir os 25% que detinha na plataforma para a petrolífera BP. Tempo agora para o nosso consultório empresarial. Esta semana, as atenções concentram-se na proposta de orçamento do Estado para 2012. O agravamento das medidas de austeridade determina um aumento generalizado de impostos e as empresas não são exceção. Comigo tenho o fiscalista Diogo Bernardo Monteiro. Olá, Diogo. A tributação das empresas vai aumentar em 2012? Bom, aliás, na sequência daquilo que tínhamos já antecipado na semana passada, o Orçamento do Estado para 2012, nesta proposta que foi apresentada, claramente aponta para esse agravamento. É preciso ter também presente, aquilo que sabemos é que quem aprova o Orçamento do Estado é a Assembleia da República, portanto, é natural e é possível que existam algumas alterações face àquilo que foi agora apresentado e face àquilo que será o orçamento definitivo. Conhecemos algumas alterações mesmo nas versões anteriores das propostas. Naturalmente que o número de alterações que contamos entre a proposta e a versão definitiva será menor pelo facto do Governo ter um apoio parlamentar maioritário na Assembleia da República. E que aumentos de impostos é que vão atingir as empresas no próximo ano? Temos desde logo um conjunto de medidas várias
todas elas com um impacto fiscal nas empresas, mas que algumas passam exatamente pelo aumento das taxas de tributação. Começamos pelo aumento da derrama estadual, que até aqui tinha uma taxa de 2,5% e que passa para 3%, a par de uma alteração ainda muito mais significativa, que é, enquanto que estes 2,5% se aplicavam apenas ao lucro tributável das empresas superior a 2 milhões, agora reduz-se esse montante para 1,5 milhão, e este conjunto de aumento de taxa e, por outro lado, redução deste limite faz com que muitas empresas que não pagavam derrama estadual passem a pagar, e aquelas que já pagavam derrama estadual passem a pagar ainda mais derrama estadual. E vai haver também uma nova taxa para as grandes empresas. É verdade. Foi, aliás, uma medida anunciada na segunda vez que o Primeiro-Ministro fala em concreto sobre as medidas do Orçamento de Estado, e que nem sequer fazia parte das primeiras versões das propostas, das minutas do Orçamento de Estado que circularam, e que corresponde exatamente a uma tributação agravada em 5%, que será apenas para 2012, relativamente às empresas que tenham lucros tributáveis superiores a 10 milhões. Portanto, estamos a falar de grandes empresas. Para além destes agravamentos diretos, o orçamento prevê também um conjunto de outras medidas que também acabarão por implicar um aumento de impostos. Que medidas são essas? Bom, de facto, nós temos uma alteração da carga tributária e uma pressão maior de imposto a pagar sobre as empresas, não só por via do aumento das taxas, mas também por outras alterações. A primeira alteração que terá um impacto direto é a nível dos prejuízos fiscais, das regras do reporte de prejuízos fiscais. Nós tínhamos até há pouco tempo um prazo para reporte de prejuízos fiscais de 6 anos, que teve alterações recentes, encurtando-se esse prazo de reporte, mas as alterações agora são um pouco diferentes. Por um lado, vai-se efetivamente passar dos 4 anos de reporte que tínhamos até agora para 5 anos, portanto até é um alargamento, mas por outro lado o reporte vai ficar limitado a 75% do lucro tributável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que até agora, quando as empresas tinham prejuízos fiscais reportáveis de montante igual ou superior ao lucro tributável de um determinado exercício, acabavam por não ter coleta em sede de IRC, porque abatiam a totalidade do lucro tributável. A partir de agora está limitado e, portanto, no mínimo, o lucro tributável, depois de deduzidos os prejuízos fiscais, corresponderá a 25%. Portanto, a dedução de prejuízos fiscais está limitada a 75% do lucro tributável, dando assim origem, naturalmente, a pagar mais imposto, não é? E, além de tudo isso, vão também ser eliminados alguns benefícios fiscais? Sem dúvida. Outra das medidas que acaba por gerar, embora tecnicamente se fale, do ponto de vista orçamental, em redução da despesa fiscal, na verdade o que estamos a falar é de um aumento de pagamento de imposto. E existe um conjunto de medidas, mesmo em sede de IRC, mas que não afeta as empresas, afeta sobretudo outras entidades que também são tributadas em sede de IRC, mas relativamente às empresas temos aqui o fim dos benefícios fiscais para a interioridade. Havia um regime que está previsto no Estatuto dos Benefícios Fiscais, que previa uma série de incentivos que acabam por significar menos IRC para as empresas em determinadas áreas de atividade que se estabelecessem em certas zonas do interior. Estes benefícios fiscais previam, por exemplo, tributação em sede de IRC a uma taxa de 15% e mesmo até de 10% relativamente a novas atividades nos primeiros 5 exercícios, mas tinham também outras vantagens. Existia majoração nas amortizações, existia majoração nos encargos sociais que as empresas suportavam, existia, por outro lado, um alargamento do período durante o qual as empresas podiam fazer o reporte de prejuízos fiscais. Ora, todo este conjunto de benefícios, de facto, geravam menos IRC, ou até muitas vezes um IRC nulo, e pura e simplesmente este benefício vai ser revogado do EBF e, portanto, vai desaparecer. A proposta de orçamento prevê também um conjunto de outras alterações que, embora não impliquem um aumento de impostos, vão também ter impacto sobre a atividade das empresas. Sem dúvida, há aqui um conjunto de alterações a nível do procedimento tributário que geram diretamente a necessidade das empresas se habituarem a essas novas regras. Para mim, uma das alterações mais substanciais será a regra de que a generalidade das notificações fiscais passam a ser feitas através de transmissão eletrónica de dados. Portanto, as empresas, para além de terem o seu domicílio fiscal, onde normalmente são notificadas, passam a ter a sua caixa postal para efeitos fiscais, onde passam a receber as notificações.
Portanto, isso é uma alteração substancial. As empresas têm que estar conscientes deste novo meio de notificação. Já não é só aquilo que chega pelo correio ou que as finanças vão entregar diretamente no domicílio fiscal. Passam também a valer as notificações nesta caixa postal. E, por outro lado, cria-se uma série de regras com vista a que o procedimento tributário, qualquer que ele seja, passe a ter uma tramitação eletrónica, para que seja possível, por um lado, controlar o desenvolvimento desse processo, desse procedimento tributário, mas que também permita aos contribuintes terem acesso em linha, acesso online, às atividades, às notificações, ao desenrolar do procedimento. Portanto, há aqui um salto qualitativo no relacionamento que se pretende, no fundo, gerar mais eficiência na aplicação da justiça fiscal, claramente. Com o aumento de impostos previsto, é de esperar um aumento também da evasão fiscal? Eu acho que isso será absolutamente inevitável. É uma tese corrente a nível do direito fiscal, da teoria do direito fiscal, que o aumento de impostos não tem uma correlação direta com o aumento da receita fiscal, porque há uma parte do aumento de impostos que será canalizada para a evasão fiscal e, portanto, naturalmente, sobretudo quando se ultrapassam um determinado tipo de limites mesmo, muitas vezes, psicológicos, há um excesso de tributação e, portanto, muitas vezes a única coisa que se consegue aumentar é mesmo a evasão fiscal. O que quer dizer que o Governo manifestou neste Orçamento de Estado preocupação quanto à possibilidade desse aumento de evasão fiscal. E eu aí incluiria 3 medidas concretas. Uma primeira medida que está um pouco ligada também à sofisticação do sistema fiscal, que tem a ver com a revisão das regras da faturação eletrónica, de modo a difundir e a pressionar para ser mais utilizada a faturação eletrónica, que permite um controlo maior da parte da administração fiscal. Depois temos um conjunto de alterações ao nível das penhoras de bens, portanto, em que há a preocupação de acelerar a venda dos bens penhorados e, portanto, criar mais liquidez. E hoje em dia nós sabemos que muitas empresas estão estranguladas e que por isso simplesmente não pagam os seus impostos, mas que tendo património, esse património se tornará líquido mais rapidamente. E temos depois uma alteração substancial a nível do regime das infrações tributárias, em que a generalidade das infrações, que têm coimas mínimas e máximas, vêem aumentados esses limites mínimos e máximos, ou seja, por um lado para desincentivar o incumprimento, mas é óbvio que há empresas que vão incumprir porque só podem incumprir, não têm capacidade para cumprir e, portanto, aí vamos aumentar mesmo a receita fiscal. Diogo, muito obrigada, até para a semana. Até para a semana. E antes do final ainda há espaço para o Como se Faz. Tudo começa aqui. Um monte de garrafas usadas que, depois de separadas, limpas e recicladas, darão origem à matéria-prima que compõe cerca de 60% de uma garrafa de cerveja novinha em folha. A este vidro reciclado juntam-se outros ingredientes: areia com alto teor de silício, calcário como fundente e carbonato de sódio para baixar o ponto de fusão e poupar energia. Os ingredientes são armazenados nos silos e mais tarde misturados. A massa que daí resulta é conduzida através de uma rede de transportadores e introduzida no forno. Uma vez no forno, a massa vítrea é fundida a uma temperatura de 1500 a 1600 graus centígrados. O vidro, em estado líquido, circula pelos canais refratários para a linha de produção. O processo inicia-se com o corte da gota de vidro, que é lançada por gravidade e conduzida por calhas e defletores para a máquina de moldagem automática. A moldagem processa-se em 2 fases. Primeiro, no molde de principiar, onde se forma o esboço ou pré-forma. Esta é depois transferida para um segundo molde, de onde sai já com a forma final. Quando saem do molde, as garrafas encontram-se a 700 graus centígrados e são sujeitas a um arrefecimento muito brusco, o que cria tensões internas. Para aliviar essas tensões, as garrafas são conduzidas para a arca de recozimento, onde são sujeitas a uma nova subida de temperatura para 650 graus e depois a uma redução lenta e gradual até à temperatura ambiente. Quando saem, as garrafas são submetidas a um tratamento de superfície a frio que lhes confere uma película superficial que as protege de se riscarem mutuamente nos contactos que sofrem ao longo da linha de inspeção automática, que é para onde se encaminham a seguir.
Já na zona de inspeção automática, também chamada zona fria, as garrafas passam por uma série de máquinas que detectam defeitos a nível visual, dimensional, de espessura e sedas ou fissuras. As garrafas que não cumprem os critérios de qualidade são rejeitadas de forma automática na linha de produção e são incorporadas no circuito interno de casco para serem novamente recicladas. Segue-se a fase de paletização automática. As garrafas são acondicionadas por camadas e empilhadas em paletes para poderem ser movimentadas. Posteriormente, são transferidas para a zona de retratalização, onde são cobertas com filme de plástico e etiquetadas. Já com bilhete de identidade, estas 3.710 garrafas de cor âmbar estão prontas para despachar para o cliente final, neste caso uma cervejeira. É o ponto final neste projeto Empresa. Para a semana voltamos. Até lá, já sabe, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.